queridos, minhas queridas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra quê? Pra falar sobre crentices novamente. Sim, hoje é o terceiro episódio da nossa série Crentices e a crentice de hoje são as crentices ministeriais. Oi, como assim, dona Ana? Você inventou isso? O nome talvez eu inventei, mas existe. Crentices ministeriais, elas existem e eu vou te provar, vou te dizer o que é isso. Bom, tudo começa quando você começa a ir na igreja. Tudo começa quando você começa, é ótimo, arrasei na redundância agora. Tudo começa quando você começa indo pra igreja, aí você descobre quem é Jesus, aí você começa a viver aquele primeiro amor, e aí você quer estar em todos os cultos, você quer ouvir todas as pregações, você quer ouvir todos os louvores, você quer ir em todas as vigílias, onde tem Jesus você tá atrás, você quer comer a Bíblia, você quer almoçar, jantar, tomar café da manhã, Bíblia, é uma bênção. E aí, no meio disso tudo, você começa a descobrir que na igreja tem o quê? Ministérios. E aí você começa a ter sede também pelos ministérios. E aí você começa a dizer assim, eu quero fazer a obra de Deus. Uau, que delícia! Eu adoro quando eu vejo crente falar, eu quero fazer a obra de Deus. Eu falo, vamos, irmão, tamo junto, eu também, vamos fazer. Mas o que acontece, né? O que acontece muito é que o crente começa, eu quero fazer a obra de Deus, mas ele não faz. E aí fala, por que não faz? Porque a minha igreja é uma igreja que não me dá oportunidade. Porque a minha igreja é uma igreja muito burocrática para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus na minha igreja tem que ter não sei quanto tempo de conversão, tem que ter não sei quanto tempo de batizado, tem que ter curso de obreiro, tem que fazer curso não sei do que. Então, eu fico aqui engessado no banco, sem poder fazer a obra de Deus, e eu tô sofrendo. É assim que muitos crentes estão, sentados no banco, sofrendo, porque querem fazer a obra de Deus. Eu já tive sentada no banco sofrendo também, porque eu queria fazer a obra de Deus, e a igreja que eu tava também era embaçado de fazer a obra de Deus. Aí eu descobri o quê? Eu descobri algo, Jesus me mostrou algo assim maravilhoso. Eu descobri um dia que eu não preciso do ministério para fazer a obra de Deus. Uau! Foi um grande acontecimento na minha vida quando eu descobri que eu não preciso de um ministério para fazer a obra de Deus. Você já ouviu falar daquela palavra que diz assim, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, meu querido? Pois é, e é real. Não faz a obra de Deus quem não quer, querido. Para de crentice, para agora. Se você está sofrendo, sentado no banco da igreja, porque você quer muito fazer a obra de Deus, e você não está podendo fazer a obra de Deus porque você se sente engessado por causa da doutrina da sua igreja, que eu não vou discutir sobre isso, não vou entrar nessa questão, porque cada igreja tem a sua visão, e a gente tem que respeitar motos agora não. E a gente tem que respeitar, e ponto, né? Mas eu quero dizer pra você, para de sofrer, porque você quer fazer a obra de Deus, porque olha, tem milhões de coisas pra você fazer. A seara realmente, ela é enorme, querido, tá? Você tem aí o YouTube, abre um canal no YouTube, você gosta de falar de Deus, você tem o dom da palavra, você gosta de pregar, abre um canal no YouTube e comece a evangelizar a galera. É um instrumento, tá? Muito forte, por sinal. O que mais que você pode fazer? Tem hospitais aí, cheio de gente doente para você orar. Vai lá orar por eles. Tem asilo, vai lá falar de Deus, levar Jesus para aquelas pessoas que estão lá se sentindo sozinhas. Tem os orfanatos, você que gosta de criança, né, que tem um chamado aí no Ministério Infantil, vai lá nos orfanatos, né, leva umas dinâmicas para as crianças,
Fala de Jesus para elas, ministra a vida delas, ora por elas. Gente, tem morador de rua, passando fome, né? Vai lá, leva uma comida para ele, leva um cobertor, leva uma blusa, leva, sei lá, e leva a palavra de Deus junto, claro. Senta lá com ele e começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus. Ou seja, tem milhões de lugares, meu querido, para você fazer a obra de Deus, tá? Então para com esse negócio de que você precisa do ministério para fazer a obra de Deus. Porque eu vejo muito crente sofrendo, como eu já fiquei um dia, sabe? Que eu já acabei de falar para vocês, eu também, né? A minha igreja era embaçada para fazer a obra de Deus, entendeu? Tinha 1001 doutrinas, 1001 requisitos, né? E eu ficava assim, putz, eu quero, eu preciso, chama queima dentro de mim, e eu não posso. E aí Deus falou pra mim, quem disse que não pode, querida? Claro que pode. E eu digo pra vocês, nós podemos, tá? E de pregar o evangelho para toda criatura no mundo, ponto. Faz seu ID, queridos, quer fazer a obra de Deus, faça o ID. Mas o que acontece, gente? O que acontece que tem essa dificuldade, né? Por que as pessoas ficam focadas no ministério e infelizes porque elas não estão no ministério? Por que as pessoas ficam assim? Por que os crentes ficam nessa sofrência toda? Por que, querida? Eu vou te dizer uma coisa. Porque, na verdade, muitas vezes, na grande maioria das vezes, por que não dizer? Mas assim, muitas vezes, o que o cristão quer é ser reconhecido por homens. O que ele quer é ser visto. Então ele quer estar lá no ministério infantil. Para quê? Para que quando os irmãos chegam, falem assim, nossa, você viu aquela irmã, como ela chegou na igreja, cheia de carrapicho, toda daquele jeito, e olha o que Jesus fez na vida dela. Agora ela é o quê? Ela é do departamento infantil. Você viu aquele irmão, era drogado, era isso, era aquilo, agora ele é o quê? Ele é obreiro. Você viu aquela que tal, agora ele é o quê? Ele é diaconisa. Você viu aquela, agora ela é o quê? Ela louva. Você viu, agora ela prega. É isso que muitos crentes estão em busca, de serem vistos e reconhecidos. Por isso que o povo está se matando dentro das igrejas por causa de ministérios. E fora das igrejas o povo está morrendo porque não tem quem leve a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós somos crentes egoístas que queremos ser vistos. Que queremos ser reconhecidos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Ministério, para começo de conversa, não é ser visto. Ministério é serviço, tá? Você que sonha com ministério, não tem mal nenhum em você sonhar. Olha, glória a Deus, que você ore, que você peça para Deus, para que Ele te mostre qual é o seu chamado, para que Ele te direcione e te levante no ministério. É o desejo do meu coração. Mas se você quer ir para um ministério para você ser visto, tenho que dizer para você, acaba com essa ilusão agora. Porque ministério não é ser visto. Ministério é serviço, tá? É um serviço que se faz com amor. Se não for feito verdadeiramente por amor, por um chamado verdadeiramente, você não vai aguentar. O ministério vai se tornar um fardo pesado na sua vida e você vai começar a ratear e você vai começar até a fazer um serviço porco e mal feito e dar mau testemunho de Deus e manchar o evangelho por ser uma má obreira, como a gente vê muitos casos por aí. Então, é preciso que você entenda isso, querido, né? Que nós venhamos a entender que o ministério, ele é serviço, sabe? Para você estar no ministério, você vai ter muitas vezes que abrir mão da sua vida, de prazeres seus, de coisas que você gosta de fazer para estar na igreja. E se não for com amor, realmente, se não for por um chamado verdadeiro, a sua carne vai gritar. E você, quando tiver que escolher entre ir numa festa ou estar na igreja cumprindo o seu chamado,
Você vai escolher estar na festa. E aí você vai começar a fazer um serviço porco mal feito. E vai começar a ratear. E vai começar a manchar o evangelho. Então, queridos, eu quero dizer para você, você que sonha com o ministério, você que quer muito estar no ministério, não tem pecado nisso, tá? Glória a Deus. Se o seu desejo é fazer a obra de Deus, você pode começar agora, independente de ministério. Mas se mesmo assim, você fazendo a obra de Deus, você tem o desejo de estar no ministério, que bom, glória a Deus por isso. Ore para que Deus, Ele venha te colocar no ministério que você foi chamado. Eu desejo isso para você, mas antes de mais nada, sonde o seu coração. Veja qual é a sua motivação real de querer estar no ministério. Sonde o seu coração e veja, eu quero ir para o ministério porque eu quero servir a igreja, porque eu quero amar a igreja, porque eu quero dar para a igreja aquilo que eu recebi de graça. Porque eu quero dar o cuidado com que eu fui cuidada quando eu cheguei nessa congregação, ou eu quero ir para um ministério para eu ser conhecida como isso ou como aquilo, para eu ser vista. Sonde o seu coração, porque se a sua motivação for errada, pode se tornar um fardo muito pesado na sua vida, você pode morrer espiritualmente e matar outras pessoas também pelo seu mau testemunho. Tem outra coisa para quem quer fazer a obra de Deus, tá? Você também faz a obra de Deus quando você dá um bom testemunho. Dá um bom testemunho pro seu vizinho que você tá fazendo a obra de Deus, tá? Agora, não adianta você querer ir pro ministério, quebrando pau todo dia na sua casa, a vizinhança toda escutando, e aí você vai lá pro ministério da igreja receber os irmãos com um sorriso daqui e aqui, super simpática, com a voz super calma e branda. Irmão, a paz do Senhor, aleluias, glória a Deus. E quando você chega em casa, você quebra o pau com o teu marido e você dá um putz do mau testemunho pra vizinhança, e os vizinhos pegam e veem você saindo com a Bíblia embaixo do braço, vestida de obreira para ir para a igreja, e falam: nossa, ela é o quê? Ela é obreira? Ela trabalha na igreja desse jeito? Então, a obra de Deus começa na nossa casa, tá bom? Eu falo isso para mim e para você, porque muitas vezes eu também não dou um bom testemunho não, tá? Muitas vezes saem umas coisas erradas aqui também, tá? Mas a gente precisa entender isso, né? A gente que quer muito tá no ministério, entender que a gente tem que alinhar muito bem a nossa vida para que a gente não venha dar um mau testemunho de Deus, que a gente não venha queimar o filme de Jesus, que já tem um monte de gente fazendo isso, não tem necessidade de você nem eu ser mais um, tá? Outra coisa que tá acontecendo muito, a crentice que acontece demais aí, né, nos ministérios, é o seguinte, querido. Uma irmã fica olhando para dentro de um ministério, fica olhando para o que a outra irmã não está fazendo, ou para o que a outra irmã está fazendo de errado, e fica o tempo todo, porque ela é isso, porque ela é aquilo, acusando, e fica o tempo todo dizendo porque ela não serve para fazer a obra de Deus. Hein? Você não sabe de nada, tá? Deixa eu te falar. Foi você que pôs ela lá? Mas não foi Deus também, foi o pastor. Então não interessa, é o pastor que vai prestar conta com Deus. Se ele colocou na carne, meu querido, ele vai prestar conta pra Deus. Tá bom? Agora você não tem que ficar lá no ministério, você tá no ministério pra servir. Você não tá no ministério pra ficar olhando, pra ser fiscal do trabalho de ninguém, pra ficar criticando. Ou você vai lá e ajuda a tua irmã a fazer bem feito, ou então você fecha a tua boca e faz o teu. Faz o teu serviço bem feito, entendeu? E acabou. Não tem que ficar, porque a irmã, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tem gente no ministério, cara, que eu fico olhando e falo, gente, o que é isso, cara? A menina vai lá, pastor, porque você viu? A irmã não sei o quê. Aí vai e fala pra outra irmã, porque a irmã não sei o quê. E fica falando mal da irmã que trabalha junto com ela, que serve junto com ela lá no ministério, pra igreja inteira. Irmã, ela tá fazendo errado, vai lá, corrige, ajuda, faz com ela. Não, mas é obrigação dela, ela tem que saber fazer. Você acha assim? Então faz o teu e para de olhar pro serviço dos outros, querida, porque você vai dar conta só do teu serviço. E se você tá tendo tanto tempo assim pra ficar olhando o que a irmã tá fazendo de certo ou errado dentro do ministério, o seu serviço deve estar saindo porcamente, mal feito, tá? Você não tá com o serviço perfeito, não.
tá? Porque quem trabalha em ministério não tem nem tempo pra essas coisas. Pra ficar olhando o que o outro tá fazendo de certo ou de errado. Tá bom, meus queridos? Meu queridos foi ótimo. Meus queridos e queridas. Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor. E, gente, vamos fazer a obra de Deus, porque a seara é grande, os ceifeiros estão poucos, tá? As pessoas estão morrendo. Para de crentice, vamos parar de brigar por causa de ministério. Ah, eu quero microfone, eu quero louvar, porque a minha voz... Quer louvar? Você tem uma voz ungida, meu amor. Pega o microfone, vai lá pra praça e começa a louvar, e chama o povo, começa a louvar. Eu tenho certeza que o seu louvor vai alcançar vidas, tá bom? Você não precisa estar em cima do púlpito da igreja para você ser vista como a popstar gospel. Amém, queridos? Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor. De novo, tô mandando beijo.